capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A gente nota, as alterações aqui na frente da igreja, está pegando forma diferente, vai ficando diferente, vai ficar bonito também, Até solicito aos irmãos aí que possam continuar contribuindo, financeiramente, para que a gente consiga avançar aí com esse projeto externo, interno, no forro, uma série de mão de obra, de recursos que a gente precisa, tanto das orações quanto também das ofertas, para que a gente possa avançar com esse trabalho da reforma. Reforma não, na melhoria da igreja, o avanço do que já está sendo feito, tá bom? O tema vai ser projetado, já está projetado aqui, Efésios, capítulo 2, verso 1 até o 10, vai ser a nossa leitura inicial. Depois a gente vai trabalhando um pouco do assunto, falando sobre a obra-prima de Deus, a nossa identidade e propósitos em Cristo. Antes, porém, vamos orar. Como estamos? Oremos. Pai eterno, mais uma vez te buscamos em oração, gratos pela tua misericórdia e necessitados da tua graça, suplicando que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A leitura então, a partir do verso 1 de Efésios, diz assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez andar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é um texto excelente, na verdade, falando sobre conduta cristã, falando sobre o estilo de vida, sobre como nós devemos viver. É interessante observar que várias coisas dependem do ponto de vista de quem está olhando para elas. A forma como se vê as coisas, elas têm muito a ver com quem está enxergando do que como é. Principalmente relacionado a situações, escolhas e a vida de modo geral. Quando Michelangelo ele avistava alguma coisa, ele trabalhava em um bloco de mármore que muitos consideravam arruinado. Ele via algo que ninguém mais via, enquanto outros viam apenas uma pedra defeituosa ou bruta. Dessa pedrinha, lá na cidade de Carrara,
ele viu o jovenzinho Davi. Ele viu o jovem Davi. Então a visão que a gente pode passar, enxerga, faz muita diferença, porque do mais vil pecador pode ser feita uma obra-prima da graça, diz lá no livro A Ciência do Bom Viver. Deus, Ele faz isso. Não importa quem éramos, o que importa é quem nós seremos estando em Cristo Jesus. Então a visão, ela faz muita diferença. A nossa condição anterior, o texto nos mostrou que estávamos mortos. Essa é a condição de todo ser humano longe de Jesus, mortos em nossos delitos e pecados, escravos do pecado e de Satanás. Essa é a nossa condição estando afastado de Cristo. Essa é a condição de muitas pessoas que ainda não conseguiram se entregar e abrir o coração a Deus e permitir que Ele faça a transformação, a mudança, o processo que é necessário em todos nós. No livro O Desejado de Todas as Nações, diz assim: a menos que o homem nasça de novo, ele não pode discernir a glória do reino espiritual. Paulo vai dizer que as coisas espirituais, elas são loucura para o mundo, para os que se perdem. É loucura. Mas para nós que cremos, ele diz que é o poder de Deus. É o poder de Deus. É esse, só que a gente só consegue visualizar isso se nós permitirmos nascer de novo, mudar a nossa cosmovisão, mudar a maneira de ver, de enxergar, de raciocinar, de sentir, para enxergarmos aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Avançando então estando mortos, que era a nossa condição anterior, o texto diz: mas Deus que é rico em misericórdia, Ele nos amou quando éramos indignos. Deus nos ama sempre. O texto diz que Ele, rico em misericórdia, Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos pecados. No livro Caminho a Cristo, a autora diz que a graça é um atributo de Deus concedido aos indignos. Não a buscamos, mas ela é enviada para nos atrair a Deus, a Cristo. Não pagamos, não merecemos, ela nos é outorgada, né? Então, nós somos feitura dele, diz o texto. Feitura dele, tá? Somos feitura sua. É interessante que a palavra grega para a palavra feitura que nós temos é a palavra poiema. Poiema lá no grego, tá? E essa palavra poiema é a mesma palavra que é traduzida, né, que é da origem a palavra poema. Como se Paulo estivesse dizendo que nós somos um poema de Deus. Cada pessoa, de maneira artística, na visão de Deus, tem o propósito de revelar o seu autor, revelar o seu artista. Quem é o seu artista? O seu artista é Deus. Somos obra saída das mãos do Criador, aquele que nos fez. O valor que nós temos não é determinado por quem é igual a nós. O valor que nós temos é determinado por aquele que nos fez. Então nós não podemos nos diminuir a qualquer coisa.
não devemos aceitar qualquer coisa, porque o valor que nós temos é o valor mais estimado diante do universo. O ideal de Deus para seus filhos é mais elevado do que o mais sublime pensamento humano pode imaginar. Deus ele diz assim: eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Ele que sabe. Ele que sabe como Ele nos enxerga, como Ele nos vê. O mundo pode não valorizar o cristão principalmente, e a história mostra isso de maneira muito clara, mas em Deus nós somos mais que valorizados. Ele deu o melhor do universo por cada um de nós, e daria se fosse apenas você. Se fosse apenas você, Deus pagaria o mesmo preço pelo resgate, dando seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então esse é o valor que a divindade atribui a nós, seres humanos pecadores, e nós não podemos esquecer disso, jamais. O valor que nós temos, nós não devemos esquecer. Então, assim, dessa forma, nós somos criados em Cristo Jesus. Somos criados em Cristo Jesus. E essa é uma nova criação. Não é uma reforma, mas um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos que importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Nascer de novo é ser tornado outra pessoa. É ser uma nova criatura, como diz lá em Romanos capítulo 6. É ser o poema de Deus. É ser o poema de Deus. Não importa onde foi achado, esse achado se transforma no poema de Deus. Esse novo ser criado em Cristo Jesus tem ali uma espécie de troca divina, onde Cristo se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Isso é algo maravilhoso. Ele se tornou um de nós para nós sermos igual a Ele. E recebemos então o poder divino, nos tornamos participantes da natureza de Deus. No livro Desejado ainda diz assim: Cristo tomou sobre si a natureza humana para que o homem pudesse tornar-se participante da natureza divina. O bem que qualquer ser humano faz não é produzido por si mesmo, mas é resultado da ação da presença de Deus na vida desse ser humano. Porque de nós mesmos nós não produzimos bem nenhum. Não produzimos. É fruto da presença de Deus que transforma a nossa vida e nos faz um ser humano mais próximo do caráter de Jesus Cristo. E somos feitos então com um propósito. Qual é o propósito depois que nos encontramos com Deus, que Ele nos transforma em Cristo? Para que isso? Ele nos transforma para as boas obras. Para as boas obras. E o detalhe é que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, para a prática dessas boas obras. Elas não são a raiz da salvação, mas o fruto inevitável da salvação. Não tem como o indivíduo que diga que está salvo não praticar boas obras. Não tem como. Não tem como. Todo aquele que é salvo pratica boas obras. No Evangelho de João, no capítulo 5,
Jesus é muito claro ao enfatizar isso, falando dos frutos. Aquele que está em mim, ele disse, esse dá muito fruto. E complementa dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Então, estando em Cristo, as obras elas aparecem. As boas obras são fruto inevitável de uma fé viva. É inevitável. Porque a árvore, ela não se torna árvore quando dá fruto. Ela dá fruto porque ela é uma árvore. Salvo em Cristo Jesus. As obras não são para ser salvos, mas porque já foi salvo em Cristo Jesus. Então a gente precisa pensar e refletir um pouco. Como é a minha vida? Que tipo de fruto eu produzo? Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa conhece um membro aqui da nossa igreja. E essa pessoa me perguntou assim: pastor, fulano de tal é membro da sua igreja? Essa pessoa não é membro da igreja adventista e me perguntou: fulano de tal é membro da sua igreja? Eu disse sim, ele é membro da nossa igreja central. Ele disse, e eu perguntei por quê? Por quê? Ele disse, não, eu vou lhe dizer por quê. Porque eu quero lhe dizer que essa pessoa tem muito bom testemunho no trabalho onde ela vive. Eu conheço, e eu lhe afirmo aqui hoje que é uma pessoa que tem bom testemunho lá no trabalho, testemunho de crente, de cristão, de verdade. Eu não ouço nenhum amém, não. Amém. Se eu estivesse falando mal, talvez iria misericórdia, né? A gente valoriza mais o que é ruim do que é bom, né? A verdade é essa. Querem saber quem é essa pessoa? Ela está aqui dentro da igreja, inclusive, agora. Quem será? Quem será? O irmão deixa eu falar. Não deixa eu falar. Deus seja louvado por isso. Tá? Deus seja louvado por isso. Então, assim, o fruto ele aparece naturalmente. Tá? As pessoas veem. As pessoas veem. Então, essas obras, para as boas obras, o texto bíblico nos diz que elas foram preparadas de antemão, desde a fundação do mundo, como um trilho para que nós andássemos nelas. Então, Deus espera de maneira natural que a gente pratique boas obras. Deus espera isso da gente. O propósito divino, então, Deus ele desenhou um caminho único para você andar nele. Deus desenhou esse caminho. A nossa resposta é simplesmente andar nesse caminho. Não são atos gigantes, mas cada ação feita com fé é evidência da nossa ligação com Cristo, porque Deus deseja usar os jovens e todos nós para realizar boas obras que levem glória ao seu nome. Deus deseja isso. Não tem a ver com idade, tem a ver com cristianismo, as boas obras. É lá fora que evidenciamos a quem nós servimos. É na comunidade, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade. Nesses ambientes
revelamos quem de fato nós somos, com tudo que nós fazemos, falamos e vivemos. Então, a nossa verdadeira identidade, a sua identidade, ela não é definida pelo seu passado ou por suas falhas. Creia nisso. Tá? Creia nisso. Creia nisso. Não é o seu passado que te define. O que te define é o que você se tornou de verdade em Cristo Jesus. Isso é quem te define. Se você está em Cristo, você é então a obra-prima de Deus. Você é o seu poema, né? É o seu poema. Você é o perfume de Cristo, exalando para a vida. Você é o que nasceu de novo, que bebeu da fonte da água da vida e jorra para a eternidade. É a nova criatura em Cristo Jesus. Então, você foi recriado para um propósito glorioso. Você foi criado para quê? Para um propósito glorioso. Não foi para qualquer coisa. Foi para muito mais do que esse pouco tempo que nós vivemos aqui. Você foi criado para a eternidade. Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes 3:11, que diz que Deus plantou no coração do homem a eternidade. E colocou, diz o texto, no coração do homem a eternidade. Então, o nosso propósito, ele não se limita a 80, 90, 100 anos. É um propósito glorioso que nós, Paulo vai dizer que nunca nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no pensamento do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então precisamos continuar vivendo a nossa identidade para esse propósito glorioso. Aqui, no tempo que nós temos e em todo o ambiente em que nós vivemos. Então, ouça um convite especial para você que nunca sentiu ser uma obra-prima de Deus. E tem gente que se sente assim, se sente marginalizado no reino de Deus, que não se sente valorizado. E isso acontece até no próprio ambiente, às vezes familiar. Pessoa que não se sente valorizado, reconhecido. Às vezes na empresa, às vezes no ambiente social. Não recebe uma curtida lá no Instagram, nada que posta. Tá? Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Para quem nunca se sentiu assim importante, mas que se identifica, né, como se identifica o estado dos mortos em pecados, na verdade, hoje é dia de entregar, sabe, o sisal da sua vida nas mãos do artista, nas mãos do mestre, daquele que pode moldar cada detalhe, não para fazer uma reforma, mas para fazer dessa matéria-prima, dessa matéria que você é, uma linda obra de arte, o poema de Deus para a eternidade, o perfume de Cristo na sociedade, a nova criatura em Cristo Jesus. Creia que Jesus, creia em Jesus e permita que Ele faça de você uma nova criação, do jeito como só Ele sabe fazer e do jeito que Ele prometeu. Um segundo convite, então, abrace
a sua identidade. Não viva mais como um bloco de pedra defeituoso. Não justifique mais os seus atos impensados e muitas das vezes incoerentes com a sua fé. Mas viva de maneira diferente. Cresça em graça diante de Deus. Sua vida cristã é uma marcha progressiva e consistente e persistente. E mesmo que nessa marcha aconteça algum descompasso, é preciso avançar, porque Deus ele nos ajuda a entrar no compasso da fé e seguir em frente. Pratique boas obras. Qual é a boa obra que Deus preparou para você andar nela? Você sabe qual é? O que Deus espera de você? Você sabe o que Deus tem preparado para você? Deus ele requer de nós perfeição de caráter. Nosso trabalho é olhar para Jesus e refletir dia a dia o seu caráter em nossa vida. Vivendo então como obra-prima, nós precisamos revelar isso em atos de paciência. E a gente precisa ter paciência em alguns níveis, né? Precisamos de paciência, primeiramente com a gente mesmo. Paciência com a gente. A gente precisa aprender a ter paciência com a resposta de Deus às nossas orações. A gente precisa ter paciência com a nossa família, com o esposo, com a esposa, com filhos. Ter paciência. A gente precisa aprender essas coisas. Vivendo como uma obra-prima de Deus, em gestos de serviço, ajudando quem precisa ser ajudado, contribuindo quem precisa de contribuição, sendo um instrumento na obra e na causa de Deus, estando disponível para o serviço do Senhor, na obra da missão, na obra da conservação, naquilo que Deus pede de cada um de nós. Vivendo como obra-prima, com palavras de perdão, perdoando a quem precisa ser perdoado. Sabe que é muito comum a gente vir à igreja precisando perdoar alguém e tentando ouvir a voz de Deus ao mesmo tempo. Às vezes vem para a igreja pedindo uma bênção de Deus e a gente não permite que alguém que precisa de perdão, do nosso perdão, receba a bênção de Deus na vida dele. Porque a bênção que ele quer é a bênção do meu perdão. E eu venho buscar a Deus, mas não consigo perdoar. Então é preciso a gente viver como obra-prima de Deus todos os dias. E esta é uma obra que ela é contínua, a obra da santificação. Ao contemplar a Jesus, tornamos-nos transformados à sua imagem. E ao nos rendermos ao poder do Espírito Santo, nossa vida é moldada como barro nas mãos do oleiro. A transformação, ela não é instantânea, mas ela é um processo contínuo, diário, de rendição e de crescimento, intencional, de busca e propósito. Eu gostaria de aprender a falar diferente. Eu conheci um irmão que ele viveu na favela há muito tempo, e ele falava o estilo favelado. Ele dizia, mas eu gostaria de aprender a falar diferente. E ele começou a ler muito, a estudar muito, a comparar muito, e com muito esforço ele aprendeu a falar diferente. Aprendeu. Conheci pessoas que falavam muito palavrão, que a comunicação da pessoa era em palavrões, palavra de baixo escalão.
mas se tornou cristão e começou a falar diferente, sem palavrões. Esse é um processo que dura a vida inteira. Então, qual o alvo divino para a minha vida e para a sua vida? O alvo divino, primeiro precisamos ter consciência de onde nós estamos. E onde nós estamos? Nós estamos em processo de transformação. Todos nós em processo de transformação. Para onde vamos? Nós vamos para a semelhança com Cristo. E o nosso alvo final é refletir o caráter de Deus todos os dias na nossa vida. Ser como Ele, ter o caráter semelhante ao seu. Esse é o alvo a ser alcançado. E isso tudo é pela graça, mediante a fé. Paulo ele deixa claro que a salvação é um presente, é pela graça, mediante a fé, não vem de nós para que ninguém se glorie. É Deus que transforma a nossa vida. É Ele quem efetua o querer e o realizar em cada um de nós, segundo a sua boa vontade. E então vem os frutos. Os frutos, o amor, o serviço, a paz, o testemunho diante de Deus e dos homens, a generosidade. Vida por aqueles que creem na palavra do Senhor. Então, para irmos finalizando, para nós enxergarmos aqui e agora, umas perguntas para reflexão. Qual é a boa obra que Deus preparou para você andar nela? Qual é o caminho que Deus preparou para você? É um ato de paciência? Senhor, eu preciso desenvolver paciência. Você é uma pessoa paciente? Você se acha paciente? Ou você é impaciente? Talvez seja um gesto de serviço, sair, do quarto trancafiado para ser útil na sociedade, sair das quatro paredes da igreja e tornar o cristianismo visível na sociedade. Uma palavra de perdão. Se você precisa de perdão, busque em Deus, e se for de uma pessoa, busque nessa pessoa. Mas se você precisa perdoar, não hesite em fazer isso. Cada um tem um propósito único na nossa comunidade de fé, um chamado exclusivo para vivermos diante de Deus. Finalmente, o texto de Efésios 2:10 nós já lemos, só reforçando o pensamento como obra-prima de Deus, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Seremos assim, se nos colocarmos nas mãos do oleiro, que transforma esse material velho em uma obra nova. Somos criados e refeitos à imagem e semelhança de Cristo. Nos tornamos então o poema de Deus. Eu gostaria nessa noite de encerrar fazendo uma oração. E essa oração eu gostaria de fazer com e por aquelas pessoas que talvez essa mensagem tenha falado com você e te desafiado em algo na sua vida. Se você nessa noite se sentiu desafiado a algum tipo de mudança, se reforçou um pensamento na sua cabeça de maneira positiva, se despertou um desejo de crescer, de melhorar, de buscar a transformação, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com aqueles que precisam se tornar a obra-prima de Deus. Eu gostaria de orar com aqueles
que gostariam de continuar nesse processo de salvação. Eu gostaria de orar com aqueles que gostariam de permitir-se se colocar nas mãos do Rei, para que Ele faça em você um vaso novo. Antes da oração, eu gostaria de convidar você a cantar, para encerrarmos, um hino que reforça um pouco esta mensagem. Esse hino tem como título Nas Mãos do Rei. Você pode começar cantando sentado mesmo. E se você sentir o desejo de fazer um compromisso com Deus nessa noite, de dizer: Senhor, molda a minha vida, faça de mim um novo instrumento, continua esse processo que já foi iniciado em algum momento da transformação. Se você quiser fazer esse compromisso, esse pedido diante de Deus, enquanto a gente canta, você pode se colocando em pé, para que no final a gente pode colocar, mas a gente possa louvamos o Senhor pela tua palavra. Nós louvamos o Senhor, Pai, pela tua graça que nos encontrou e nos deu a oportunidade da salvação. Nós louvamos o teu nome, Deus eterno, pelo Espírito Santo que nos conduziu aqui nesta noite. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor tem propósitos claros para a nossa vida. E nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos resgatou deste mundo para termos uma perspectiva e uma visão de um mundo maior e melhor, para termos, Deus eterno, de maneira clarificada o valor que nós temos estabelecidos pelo nosso Criador. Nos ajuda, portanto, Pai, a vivermos como obras-primas de tuas mãos, refeitos, recriados como novas criaturas para o teu reino. Por favor, Pai, toma a nossa vida em tuas mãos e nos ajuda a viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos andar nos caminhos que o Senhor preparou para cada um desde a fundação do mundo, e assim possamos continuar seguindo e crescendo na nossa caminhada de fé até o dia em que Jesus voltar, onde nós ouviremos: vinde benditos, meu Pai. Por favor, Senhor, se em algum momento nós falharmos, nos ajuda a recomeçarmos. Se em algum momento nós cairmos, ergue o Senhor com tua mão poderosa. Se há alguém aqui fraco nessa noite na fé, Senhor, restaura, para que saia daqui, Senhor, comprometida em viver e fazer a tua vontade, em buscar a tua face, Senhor, e ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, para que ninguém, Senhor, seja alcançado pelo Satanás, que faz de tudo para nos destruir, para que ninguém perca o foco da santidade, da eternidade e da salvação, para que ninguém, Senhor, se sinta longe da presença de Jesus, mas que cada um se sinta abraçado, acolhido e amado, e ande assim, Senhor, todos os dias, se sentindo valorizado pela divindade por toda a eternidade. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso próximo encontro na quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30, 19h15, perdão, todos são convidados a estarem no culto de oração na quarta-feira. Amém.